Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou trazer para vocês as principais marcas batidas e o top 5 do final de semana. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito desse que é praticamente o primeiro final de semana do ano de 2024. Obviamente eu vou continuar olhando alguns números de 2023 até que o ano de 2024 já tenha os seus próprios números, né, o seu próprio top 5 e assim por diante. Então a gente começa com o filme Wonka, que mais uma vez conseguiu ficar na liderança. O filme está se destacando bastante, o filme está conseguindo crescer bastante semana após semana, e o filme já se coloca como um sucesso pelo menos tão grande quanto o filme anterior, né, que foi o filme do Johnny Depp. O filme lá mais antigo, da década de 70, não dá pra gente comparar diretamente, né, do Gene Wilder, porque o filme não foi um sucesso nas salas de cinema. O filme conquistou o público nas décadas seguintes, né? Eu assisti esse filme centenas de vezes, provavelmente na minha infância, né? Era um dos filmes que eu mais assistia, com certeza um dos meus filmes favoritos, né? Quando eu tinha ali uns 12, 13, 14 anos, mas o filme não foi um sucesso, então é difícil a gente fazer essa comparação. Mas vamos lá, o filme caiu somente 35% e conseguiu ficar na liderança com 14,4 milhões de dólares. Não foi uma liderança ilustre, né, digamos assim, não foi uma liderança sensacional. Em vários outros finais de semana o filme não teria nem ficado na primeira posição, mas não dá pra gente negar que ele tá conseguindo segurar muito bem as bilheterias, né, com quedas bem pequenas. E o melhor de tudo é que agora já é definitivo que o filme vai bater o filme do Johnny Depp. O filme chegou a 465 milhões de dólares, que pra mim foi uma surpresa, né, com base no que a gente viu antes do filme ser lançado. Parecia que o filme não teria pernas tão longas assim. E o filme anterior, né, do Johnny Depp, fez 474 milhões. Então, ainda não passou, mas já é uma certeza absoluta que vai bater já na próxima semana. Eu imagino que esse filme tenha potencial sim para bater a marca dos 550, 600 milhões de dólares. E pessoal, só um aviso bem rápido para vocês. Ontem eu fiz um vídeo a respeito do NordVPN, né? Tá nos últimos dias para vocês assinarem. Um VPN é uma forma muito boa de você proteger o seu computador, você ter acesso à internet de outros países para assistir catálogo da Netflix, do Amazon Prime, de outros países, né? Tendo assim muito mais opções, inclusive serviços de outros países, como Hulu e etc, você pode acessar, desde que você tenha, obviamente, uma assinatura, ou você tenha algum conhecido que utiliza, né, o Hulu e assim por diante. Então vale muito a pena você assinar o NordVPN por causa da proteção e etc. E tem uma promoção muito boa que você assinando, você ganha cartões do iFood, né, de R$ 49, R$ 69, R$ 99 reais. Então vale muito a pena vocês darem uma olhada. Essa promoção do iFood é válida pelas próximas horas. Eu acho que vai até o dia 8, se eu não me engano. Então aproveitem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vale muito a pena, eu tô gostando bastante. E pessoas que já compraram, já elogiaram bastante o serviço também. E uma questão que eu sempre falo bastante aqui no canal, obviamente, é o orçamento. O orçamento desse filme não foi tão alto, né? Foi alto, obviamente, vocês podem ver um orçamento de 125 milhões e falar, pô, como que isso não é um orçamento altíssimo? É sim, mas ele poderia facilmente ter custado 150, 200 milhões de dólares, e aí o sucesso desse filme não seria tão garantido quanto já é, porque mesmo se a gente considerar um orçamento de marketing aí de 100 milhões de dólares, esse filme já está sendo lucrativo, ou pelo menos vai ser lucrativo com certeza para a Warner. Pode ser que eles tenham gastado menos, né, do que isso ainda no marketing, e o filme obviamente tem outras formas de arrecadar dinheiro, seja VOD, né, seja através do próprio serviço de streaming, porque vai chegar no Max lá nos Estados Unidos, vai chegar também aqui no Brasil através da HBO Max em algum momento. Então é um filme que tem muito potencial para agregar, é um filme que pode virar uma franquia aí para Warner, né, pode retomar essa franquia do Willy Wonka dentro da Warner. Então eu acho que o filme é um sucesso muito grande. Depois, na segunda posição, ficou o filme Night Swim, ou Mergulho Noturno, que é o primeiro filme lançado em conjunto. Não é o primeiro filme lançado pelos dois, né, pelo Jason Blum e pelo James Wan, mas as empresas dos dois se fundiram recentemente. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda a respeito disso.
as empresas desses dois, né, a Blumhouse e a Robot, eu não me lembro exatamente do nome da empresa do James Wan, né? Eu coloco aqui a imagem da notícia que saiu, mas as duas empresas se juntaram e esse é o primeiro lançamento já dentro desse guarda-chuva. Lembrando que os dois são fenômenos no mundo do terror, né? O Jason Blum fez muitos filmes, né, através da Blumhouse e também o James Wan tem muitas séries, muitas franquias de terror inclusive que ele produziu. Então agora a gente está vendo um novo gigante dentro desse mercado do terror e os filmes vão ser lançados principalmente pela Universal, né? A Universal vai ter preferência, eles chamam de First Look Deal, né? Que eles têm que oferecer o projeto primeiramente para a Universal. Se a Universal não quiser aquele determinado projeto, eles podem oferecer para outro estúdio, mas eu duvido que a Universal vá passar muitos projetos produzidos pelo Jason Blum e pelo James Wan. Mas esse filme Mergulho Noturno abriu com 11,7 milhões de dólares, que novamente pode não parecer uma estreia muito boa, só que a gente tem que lembrar que filmes de terror conseguem ser produzidos por um valor muito baixo. Esse filme custou somente 15 milhões de dólares para ser produzido, obviamente tem o orçamento de marketing, etc. Mas comparando, né, com o que a gente acabou de ver de 125 milhões para o filme Wonka, a gente vê a diferença, né, como esses filmes conseguem ser bem baratos. E o filme Mergulho Noturno eu acho que vai ser um grande sucesso, porque com uma abertura como essa, o filme está tendo uma aceitação, pelo menos pelo que eu vi, uma aceitação relativamente positiva, e o filme chega a um total de 17 milhões de dólares. Então, ele precisa de cerca de 40, 50 milhões para já ser minimamente lucrativo, então eu acho que esse filme vai conseguir facilmente essa marca. Na terceira posição ficou o filme do Aquaman, né, o filme Aquaman 2, O Reino Perdido. O filme teve uma performance semelhante à do seu antecessor no sentido de ter sido lançado próximo do Natal e de estar tendo pernas mais longas do que as pessoas esperavam, principalmente por causa desse período, né? Então o lançamento dos dois filmes acabou ficando um pouco aquém. Obviamente esse filme tá bem aquém das expectativas, eu não acho que o filme vá se tornar lucrativo. Eu só tô dizendo que quando o filme foi lançado, muitas pessoas falavam que seria uma catástrofe ali tão grande quanto Flash, tão grande quanto as Marvels, e isso tá longe de ser verdade, porque o filme já quase dobrou, né, o que esses outros filmes fizeram e provavelmente vai conseguir de fato dobrar até o final da sua corrida. Então existe um interesse maior pelo filme do Aquaman, que pode não ter sido mostrado já no primeiro final de semana, como vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo também. Então o filme do Aquaman caiu 42%, fez mais 10,6 milhões de dólares e chega a um resultado de 334 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E você pode estar se perguntando, pô, isso é bom, isso é ruim? Com certeza é péssimo, né? Como eu disse, um filme que custou 205 milhões e eu coloco um asterisco nesses 205 milhões, porque pra mim esse filme deve ter custado bem mais do que isso, mas aí já é outra discussão, né? Aí já depende da Warner revelar aí os reais valores, porque eles já tinham falado em 200 milhões, isso antes da pandemia, o filme atravessou a pandemia inteira sendo produzido, então eu duvido que eles tenham conseguido segurar o orçamento original. O filme teve regravações que normalmente custam bem caro, né? Então eu duvido muito desses 205 milhões, mas o filme precisaria ali na casa de 600 milhões de dólares para se tornar lucrativo. Eu não acho que ele vá conseguir a essa altura, né, ainda mais pela performance na China, né, a gente tem que dividir por 4 o que um filme faz na China, porque metade fica com o governo, metade da metade fica com as salas de cinema, então o estúdio recebe somente 25% e esse filme está tendo um resultado satisfatório, né, em território chinês. Mas vamos começar pelo comparativo entre o primeiro Aquaman e o segundo. O primeiro Aquaman fez 1,151 bilhão de dólares, enquanto o segundo está com 334 milhões. Então mesmo que esse filme consiga dobrar o que ele fez até o momento e chegar, por exemplo, a 660 milhões de dólares, ele ainda vai ser uma decepção muito grande se a gente comparar com o primeiro filme, e isso não vai acontecer, ele não vai conseguir dobrar o valor que ele já fez. E aqui o comparativo entre todos os filmes de super-herói de 2023, começando com o Homem-Aranha, que fez 690 milhões, Guardiões da Galáxia fez 845, Quantum Mania 476, o Flash 270, as Marvels 203, Shazam 2 133 milhões, Besouro Azul 129 e Aquaman
334. Então, em comparação com outros filmes de super-herói, o filme está melhor do que alguns, pior do que outros, né? Eu acho que o filme tem potencial para chegar próximo de Quantumania, né? E o que não torna nenhum dos dois filmes sucessos, né? Para mim, são dois filmes que ficaram bem aquém das expectativas. E dentro dos filmes da DC, o filme não tá tendo uma performance ruim, né? Se o universo amostral for somente filmes da DC, ele tá perdendo somente de Adão Negro e ainda existe potencial para ele conseguir bater, né? Porque Adão Negro fez 393, Aquaman 2 tá com 334, mas já bateu Aves de Rapina, Mulher Maravilha 1984, Esquadrão Suicida, Shazam 2, Flash e Besouro Azul. Eu não acho que bateria nem Esquadrão Suicida e nem Mulher Maravilha 1984 se eles tivessem sido lançados em um momento normal de mercado, se eles não tivessem chegado às salas de cinema simultaneamente com a HBO Max, no meio ali da pandemia. Então, eu acho que a situação tem que ser levada em consideração, mas, né, como eu disse, ele tá bem à frente de outros filmes da DC que foram lançados recentemente. E aqui, como eu falei, a gente começa a ver um equilíbrio um pouco maior, né, principalmente com o filme do Quantumania, né, que é o Homem-Formiga 3. Homem-Formiga 3 fez 12 milhões no terceiro final de semana, o filme do Aquaman fez 10 milhões, né, o Homem-Aranha fez 27, Guardiões da Galáxia fez 32, né, o Flash fez 5, as Marvels fez 6.4, Shazam 2 fez 4 milhões e Besouro Azul fez 7 milhões de dólares. Então, o filme com 10 milhões, novamente, ele não chegou nos filmes da Marvel, longe disso, mas ele tá bem na frente dos seus concorrentes de estúdio, né, dos seus parceiros de estúdio, digamos assim. E avançando para a quarta posição, a gente tem o filme Os Pássaros, que é um filme da Illumination Entertainment, que chegou a 150 milhões de dólares nas bilheterias, e o filme trouxe mais 10,2 milhões, caindo 40% do final de semana passado para esse. O filme, ele ainda é o pior filme da história da Illumination Entertainment em termos de resultado financeiro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os piores filmes da Illumination. O pior, como eu falei, é o filme Os Pássaros, com 150 milhões, depois o filme Hop, com 184 milhões de dólares, o filme The Lorax, com 349 milhões, Sing 2, com 408 milhões, A Vida Secreta dos Animais 2, com 431 milhões, o Grinch, com 526 milhões de dólares, e Meu Malvado Favorito, com 543. Obviamente, Meu Malvado Favorito foi um grande sucesso, deu origem a uma enorme franquia que já tem 4 filmes acima dos 900 milhões de dólares, né? Tanto Meu Malvado Favorito 2, quanto Meu Malvado Favorito 3, quanto Minions e Minions 2 conseguiram, né? Inclusive, a Illumination já tem 3 filmes bilionários, inclusive 2 filmes dentro dessa franquia do Meu Malvado Favorito, né, que é, se não me engano, Meu Malvado Favorito 3 e Minions 1, né, que bateram a marca de 1 bilhão, e também o filme do Super Mario. Aí não é totalmente mérito da Illumination Entertainment, né, porque é uma propriedade gigantesca que pertence à Nintendo, mas não dá pra gente negar que são muitos filmes, né, conseguindo uma marca bastante satisfatória para um estúdio que não tem tanto tempo assim de história. E para fechar o top 5, a gente tem o filme Todos Menos Você, que continua muito bem. O filme cresceu mais uma vez, né? A primeira vez que o filme tinha crescido, todos os outros filmes tinham tido finais de semana extremamente satisfatórios. Dessa vez não, dessa vez as quedas foram relativamente normais. A gente viu filmes com queda de 35%, 40%. Esse filme cresceu 8,5%. Isso não quer dizer que o filme está tendo uma performance sensacional, a abertura foi muito baixa, então a gente está vendo mudanças percentuais, só que lá embaixo na lista, né, próximo da quinta colocação, mas mesmo assim, o filme que teve um orçamento de 25 milhões de dólares já chega a 58 milhões de dólares e ele ainda nem teve uma estreia mundial tão grande assim, então eu imagino que esse filme vai ter um resultado satisfatório e eu acho que é um filme que vai fazer muito sucesso quando chegar em algum serviço de streaming. Porque hoje, né, muitas pessoas falam que comédia virou praticamente um monopólio dentro dos serviços de streaming, que é muito difícil uma comédia conseguir dar lucro nas salas de cinema. Então, se eles conseguirem ter minimamente um lucro nas salas de cinema, eu acho que eles vão ganhar muito dinheiro quando chegar em VOD e quando chegar a um serviço de streaming. Outro filme que continua caminhando, mas que ainda não conseguiu bater, né, não conseguiu subir na lista, é o filme O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli. Eu tenho falado aqui várias vezes
E eu vou continuar atualizando enquanto os números forem significativos. O filme cresceu para 137 milhões, então ainda não bateu a Princesa Mononoke, que tem 150 milhões, se eu não me engano, mas está bem próximo de atingir. Então, se continuar aí nas próximas 2 ou 3 semanas, o filme potencialmente vai avançar nessa lista. Outro filme que cresceu mais um pouquinho foi o filme Wish, que continua sendo um fracasso enorme da Disney, mais um dos muitos fracassos da Disney. O filme subiu para 209 milhões de dólares, isso com um orçamento na casa dos 200, então o prejuízo é quase que incalculável, né, na casa das centenas de milhões de dólares. Então, pessoal, para fechar o vídeo, como de costume, né, o top 5 nos Estados Unidos do ano de 2023, né, porque ainda não dá pra gente fazer uma lista de 2024. Na primeira posição, obviamente, o filme da Barbie com 636 milhões. Super Mario, 574, Spider-Man com 381, Guardiões da Galáxia com 358 e Oppenheimer com 326 milhões de dólares. E mundialmente, mais ou menos a mesma coisa, né? O filme da Barbie com 1,441 bilhão, Super Mario com 1,363, Oppenheimer 955, Guardiões da Galáxia 845 e Velozes e Furiosos 714 milhões de dólares. E como sempre, pessoal, não se esqueçam, eu deixei o link aqui do NordVPN, se vocês quiserem dar uma olhada, tem mais alguns dias, né, no dia 9 acaba a promoção do iFood que eu falei para vocês, então aproveitem, né, e assinem, né, porque realmente é um serviço muito bom. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.